Boa noite. Vamos a Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, nós pregamos até o versículo 6 na mensagem passada, e quando apenas recordando rapidamente, vimos que João viu a visão de uma mulher que identificamos como Israel, que estava grávida. No caso, o filho seria Jesus Cristo, e o dragão que João vira também estava parado em frente a ela, esperando que o filho nascesse para devorar o filho. Então já identificamos isso como Satanás, querendo de alguma forma evitar que o Senhor Jesus Cristo fosse até a cruz e assim não realizasse a salvação que ele veio fazer. Mas Deus frustrou o plano de Satanás. Jesus nasceu, cresceu, morreu na cruz, ressuscitou e voltou ao céu até o trono de Deus, como diz que a criança voltou para o céu. Aí diz também que Israel fugiu, a mulher que identificamos como Israel, fugiu para o deserto. Na realidade, um lugar preparado de antemão por Deus para protegê-la, a mulher, protegê a nação de Israel, o povo, por um período de 1260 dias, que chamamos a atenção, que equivale a 42 meses, que equivale a 3 anos e meio, e esses números são citados várias vezes em relação com o período da tribulação, que deverá durar em torno de 7 anos, às vezes a primeira metade da tribulação, às vezes a segunda metade, que é chamada de a grande tribulação. E, inclusive, achamos que esse período aqui é aplicável para a grande tribulação. Tempo este em quando o anticristo desferirá uma perseguição implacável contra Israel, como vamos ver lá na frente. Então ficamos aqui e agora queremos continuar. Então, Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Primeiro eu vou ler, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos, te pedimos esta pregação e a nós próprios, que a tua revelação seja aqui exposta, explicada e seja útil para todos nós, aqueles que já te conhecemos em Cristo como Pai, e aqueles que não te conhecem ainda estão travados pela cegueira espiritual sem enxergar a salvação em Cristo. Que o teu Espírito Santo se digne abrir olhos, abrir corações, que vão ouvir esta pregação. E nós que já somos salvos, que cresçamos em Cristo e valorizemos mais e compreendamos melhor a vida aqui nesta terra, e o que nos espera no céu e a realidade que nos cerca hoje. Em nome de Cristo pedimos e agradecemos. Amém. Eu falei lá no versículo 4, na semana passada, que parece que João estava se referindo à revolta inicial do diabo contra Deus, na frase: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Explicamos isso como se fosse a revolta
um dia no céu, quando Satanás se revoltou, ou o anjo, que não tinha nome de Satanás ainda, mas era um anjo de Deus, e eu já fui até tentado, já pensei em ler as passagens, Isaías 14, Ezequiel 28, que fala, mas vou acabar assumindo que vocês conhecem e sabem que Satanás era um anjo de luz, foi criado em perfeição, e um dia se revoltou contra Deus. Então, achamos que aquela frase ela relata aqueles dias iniciais de revolta no céu, do anjo que virou Satanás. Também nós sabemos que Satanás tem acesso ao céu, isso não é novidade para quem conhece as Escrituras, inclusive a própria presença de Deus, conforme largamente nos ensina, ou claramente nos ensina, o livro de Jó, em que nós vemos Satanás argumentando contra o próprio Deus. Parece que agora João volta a se referir à tribulação, e como já falei várias vezes, o aspecto cronológico de Apocalipse é muito complicado, ele vai e vem no tempo. De repente está aqui e fala de uma época que achamos que é uma época que a gente nem sabe quando foi, que é quando o anjo se revoltou contra Deus. Aí agora já está falando, aí falou quando Jesus nasceu, quando Satanás queria devorar, destruir o filho, antes que ele crescesse, 2000 anos atrás. Aí ele já passa para um período futuro, tudo indica, é o que dá sentido à nossa maneira de interpretar, ou pelo menos as melhores sugestões que nós achamos que temos para interpretar. Então tudo indica agora que João volta a se referir à época da tribulação, quando se intensifica a guerra do diabo contra Deus. Só que através do arcanjo Miguel e dos seus exércitos, que eram exércitos de Deus. Não é novidade lutas entre anjos do bem com anjos do mal. A Bíblia fala pouco, mas fala. Em Daniel, capítulo 10, Daniel teve uma revelação, ficou muito perturbado, chegou a desmaiar, aí veio alguém, tocou nele, disse que era um homem glorioso e tal, mas obviamente é um anjo, e esse anjo diz: eu saí para te explicar a tua visão, mas eu fui impedido pelo príncipe do reino da Pérsia, Irã, hoje. Fui impedido, estava em luta, e Miguel, exatamente Miguel aqui, veio me ajudar. Querem ver? Daniel 10 e 13, muito curioso. E a Bíblia fala com naturalidade disso, não fica repetindo muito, mas fala. Então, quando lemos Apocalipse, uma guerra entre anjos de Deus, chefiados por Miguel, e o diabo, não estranhamos muito, não. Daniel 10 e 13, mas o príncipe do reino da Pérsia, aqui é o anjo falando com Daniel. Vamos para o 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, guerra espiritual pura. Porém, Miguel, o mesmo Miguel de Apocalipse, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me,
e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Inclusive ele chega a dizer depois, ainda nessa mesma passagem, que ele voltaria a lutar contra o príncipe do reino da Pérsia. E esse príncipe aqui é um anjo demoníaco. Não está falando aqui de uma luta de um anjo contra o homem, o rei da Pérsia, na época e tal. Não, são poderes espirituais aqui. Inclusive, Miguel é chamado, lá no versículo 21 deste mesmo capítulo 10, no versículo 20 diz, e ele disse, ainda assim, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, demônio. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, demônio. De onde se acha que existem demônios que são encarregados de reinos. Há essa ideia tem base bíblica. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Então Miguel é chamado do príncipe do povo judeu. Então há príncipe do reino do Irã, do reino da Grécia, e há príncipe de Israel, no caso Miguel. Mas há príncipes benignos do reino do Irã, por exemplo, angelicais, não temos a menor pista. É curioso. E se aprofundar um pouquinho mais do que isso aí, vai entrar numa discussão especulativa muito grande e não adianta. Mas é importante nós vermos claramente que há... Interessante que quando ele não fala num príncipe do reino da Pérsia, ele fala no príncipe do reino da Pérsia, é como se tivesse um demônio, chefe, encarregado do Irã e da Grécia, como tem um anjo chefe encarregado de Israel. Agora, tem outros, que quantidade, como é a hierarquia, não sabemos, mas essas coisas são realidade, que nós falamos com muita autoridade, porque a Bíblia nos dá essa autoridade, mas não podemos explicar. Se formos explicar demais, já perdemos a autoridade que a Bíblia não nos dá mais. Nossa autoridade vai exatamente até o ponto em que ela fala. E, obviamente, em tudo, mas especialmente numa área tão delicada quanto essa, melhor do que delicada, é tão misteriosa quanto essa que nós não temos acesso. Judas 9 fala, uma passagem interessante também, Judas 9 diz, contudo, o arcanjo Miguel, de novo, Miguel conversando com Daniel, e agora, só que muito tempo antes, né, porque Daniel veio depois de Moisés, 900 anos depois, Moisés foi 1400, o outro foi 600, 800 anos. Antes dessa conversa do anjo com Daniel, dizendo que Miguel ajudou, séculos antes, vemos Miguel aqui brigando com o próprio diabo. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, o Senhor te repreenda. O assunto aqui são pessoas que caluniam autoridades, rebeldes, que não têm respeito nenhum com autoridade nenhuma e tal. Então, a revelação fantástica, ela vem quase de passagem, en passant, como se diz. Foi só um exemplo que o Espírito Santo deu a Judas e Judas anotou. Aliás, quando Miguel estava... E fala como se a gente conhecesse o que está acontecendo, como é o arcanjo Miguel brigando com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Que coisa! Pois é, aí a janela abre e fecha. Aí volta o assunto, que não pode infamar, falar mal de autoridade e tal. Sim, mas fala mais aqui. O que houve com Moisés, com o corpo de Moisés? O que aconteceu? É impressionante.
Então essas janelas, elas são espetaculares para nos dar uma ideia do que acontece, mas ao mesmo tempo elas podem ser e são muito utilizadas pelo próprio diabo para muitos com imaginação muito grande, até bem intencionados talvez, não se conformam em ficar só nisso e ver, aí começa a dizer, não, é o seguinte, o que aconteceu foi assim, pode parar, falso mestre, não pode ir 1 milímetro além do que está revelado, mas que está revelado e que fala de lutas espirituais, sim, lutas entre anjos do bem e anjos malignos, começando com o próprio Satanás. Então agora é como se a cortina se rasgasse mais, ou a janela abrisse mais. Aí João diz, olha, não é agora só Miguel contra o diabo, ou o príncipe da Pérsia lutando contra Miguel, e esse anjo que ajudou Daniel e tal. Não, agora é briga total, é guerra declarada, guerra total, no céu, entre Miguel e seus anjos, e o dragão e seus anjos. Interessante é que a luta foi feroz. 3 vezes a palavra, o verbo pelejar, polemos, no caso a palavra substantivo, significa, de onde vem o quê? Polemos, polêmica, vem daí, polemos, guerra, luta, batalha. Agora, eu concordo com vocês, que só o fato de haver uma guerra no céu já é impressionante, em vários aspectos, e muito assim, curioso. Primeiro, como é que Deus permite uma guerra no céu dele? Alguns ainda querem fazer alguma diferença entre um tipo de céu ou outro tipo, ou uma gradação de céu, segundo céu, terceiro céu e tal. Algumas fazem as especulações em cima disso, que a Bíblia não dá autoridade, mas alguns falam, bom vocês saberem, não sei, nem eu toco no que a Bíblia não diz, não me dou o direito de especular. Aliás, eu tenho um bom companheiro nisso, como já falei com vocês algumas vezes, Calvino. Calvino não tolerava quem fazia especulação, ele criticava duramente. Isso aqui tem gente que diz isso, a Bíblia não autoriza coisa nenhuma, vamos ficar com a Bíblia mesmo. E eu, beleza, Calvino. Porque assim, qual é o padrão? Ou qual é o parâmetro? Onde é que nós vamos pisar? Aonde? Se quando ficamos só com a Bíblia, já dá margem a opiniões diferentes, porque tem alguns assuntos que o Espírito Santo, de fato, não deu um nó muito apertado, não é que não conseguiu, mas que não quis. Seja como for, é curioso Deus permitir guerra no céu dele, mas muito provável, ele tem um motivo dele, talvez querendo mostrar o seu poder e a sua glória um dia, quando iria purificar o céu disto. É impressionante o atrevimento de Satanás em loucamente querendo usurpar o lugar de Deus. E agora usando força pesada, eu vou dizer o que dá vontade de dizer força bruta. Mas força bruta a gente pensa ou num tapa, quando tem uma força física humana, num chute, numa luta de karatê ou de boxe. Aí se pensa em luta, em força bruta à parte, ou além do aspecto físico. Pensa num tiro e no tamanho da bala, que vai chegar num canhão, vai chegar numa bomba atômica, e vai chegar em armas físicas, químicas, que a química acaba entrando no físico, nas moléculas, como gases e coisas assim, que destrói, que matam, mas não deixa de ser físico. Então, eu hesito em usar a palavra força bruta, porque não creio que vai ser usado coisa nenhuma aqui de força bruta, no sentido que a gente conhece, de força física ou química, mas muita energia de uma esfera, de uma natureza que nós não temos nem
pista. Mas quando eu digo força bruta, é poder e força, mas na forma do que eles tinham de poder, o que o diabo tinha de poder, as armas que ele tinha para mostrar poder nos céus contra anjos de Deus, e a força, a capacidade, o tipo de armas que Miguel e os anjos de Deus tinham para usar contra Satanás e seus anjos, seus demônios, usaram. Então, quando eu digo força bruta aqui, é no sentido não mais de malícia e de sutileza, que ele gosta muito de usar, até nas acusações contra nós, como vamos ver, diante do próprio Deus, como fez com Jó, com relação a Jó. Então, aqui, a arma desta guerra é bruta, no sentido de força, muita energia, que eu não sei de que natureza. Outra coisa que impressiona, irmãos, é a cegueira dos demônios, súditos do diabo, em ter escolhido um chefe tão asqueroso, visivelmente ambicioso, ganancioso, no pior sentido da palavra. E esses demônios abandonaram um Deus todo-poderoso, um Senhor santo. É impressionante isto. Mas tudo isso explica ou justifica, ou está por trás, pelo menos, de uma guerra no próprio céu. Uma guerra pesada. Qual o resultado desta luta feroz? Expulso do céu o dragão. E agora João explica de 4 maneiras diferentes. E expulso de uma maneira definitiva para nunca mais voltar. Fechou o céu para o diabo naquele momento que achamos se dará no meio da tribulação. Fechou. Não há lugar mais no céu para eles. Acabou. Agora encerrou. Primeira forma de João descrever quem é esse dragão aqui. A antiga serpente. Passei no Antigo Testamento de novo. Lembra que o livro de Apocalipse, eu disse, está todo o tempo nos levando, nos forçando até a atualizar tudo que nós sabemos do Antigo Testamento, porque ele puxa demais pelo conhecimento das coisas que aconteceram no início da história da criação, no início da história de como Deus fez o povo através de Abraão e tudo mais. Falei bastante nisso, não vou mais enfatizar, mas só quero lembrar, mais uma viagem ao Antigo Testamento. Porque aqui é a serpente, eu acho que eu já li isso em algum lugar. Eu acho muito familiar esse termo aqui, ainda mais quando diz a antiga serpente. Tem que estar falando de Gênesis. Aí vai lá para o começo. Então João vai para lá e vem para cá, vai para lá e vem para cá, e puxando pela nossa memória, pelo nosso conhecimento do Antigo Testamento, e mostrando que tudo faz parte de um plano de Deus muito unificado, um projeto de Deus, e que a Bíblia fala como um todo. Então ele fala a antiga serpente, quando o diabo, na forma de uma serpente, tentou e conseguiu derrubar o primeiro casal, Adão e Eva. O diabo, segunda maneira de qualificá-lo, diabolos, em grego, que é dado à calúnia, difamador, que acusa com falsidade. Esse aí é o que dizem os eruditos na língua. E esse termo diabo terminou como um nome próprio para Satanás, que nós vamos já ver que será a terceira maneira de João se referir a ele, que é o anjo que se revoltou contra Deus e tornou-se o pai da mentira, como disse o Senhor Jesus Cristo, pecador desde o início da sua revolta, chefe dos demônios.
E o nome diabo Jesus usa para Judas, o traidor. Um de vós é diabo. Não disse o diabo, mas disse diabo, usando aí no sentido de que a palavra significa, mas talvez, certamente mais do que isso, é identificando-o mesmo com a pessoa maligna do diabo. E Jesus chamou fariseus, lembram, de filhos do diabo. Esse nome é muito usado no Novo Testamento, nenhuma vez no Antigo Testamento. Satanás, terceira forma de João se referir ao dragão. Satã é o nome de origem hebraica, que significa adversário, alguém que se opõe a outro. E tornou-se um nome próprio também, do jeito que diabo se tornou, Satanás tornou-se nome próprio do príncipe dos espíritos maus, o maior inimigo de Deus, de Cristo e daqueles que amam a Deus. Esse nome é usado várias vezes no Antigo Testamento, especialmente, muito mais vezes do que nos outros livros, no livro de Jó. Quarta forma de João se referir ao diabo: sedutor de todo o mundo. É bom saber que a palavra aqui traduzida como sedutor significa literalmente fazer alguém se desviar, figuradamente desencaminhar da verdade, conduzir ao erro, enganar. Estou usando aqui entre aspas, descrição tirada mesmo do dicionário grego. Fazer alguém se desviar, literalmente, figuradamente, desencaminhar da verdade, conduzir ao erro, enganar. Inclusive, essa expressão, sedutor de todo o mundo, ela é traduzida na Nova Versão Internacional, MVI, ele engana o mundo todo. Boa tradução também, e dá no mesmo. Essa expressão de todo o mundo vem perfeitamente combinar com o título que Satanás recebeu ao longo do Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo, inclusive, quando chama de príncipe deste século, ou desta era, ou deste mundo. Deus deste século. Tudo indicando que é algo generalizado em termos de mundo. Tudo que envolve o mundo está sobre o domínio, foi entregue ao domínio do diabo. E ele engana, ilude. Por que este mundo é tão confuso? Um pouquinho aqui de meditação existencial. Por que esse mundo é tão confuso, incoerente, estranho, com bondade e maldade misturadas nas pessoas, sendo que a maldade é muito mais predominante? Por quê? É esquisito. Esquisito se nós não tivermos a explicação bíblica, que deixa de ser esquisito. Então, os homens trazem resquícios da imagem e semelhança do Criador, que é um Deus santo, justo, reto e bom. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Os animais não foram, os homens foram, obra-prima da criação de Deus. E todos nascem ainda com algo desta imagem e semelhança de Deus. E qualquer coisa que seja imagem ou semelhança daquele Deus, desse Deus, é benigna, é boa, que esse Deus só tem coisa boa, é totalmente santo. O problema é que o pecado entrou no mundo e essa natureza que nós trouxemos, imagem e semelhança de Deus, foi distorcida. Então ela ainda está dentro de cada ser humano, mas de uma maneira muito pequena, muito modesta e, pior de tudo, distorcida.
E por causa do pecado, o homem passou a nascer com a natureza pecadora, passou a nascer separado de Deus, longe de Deus, inclinado a fazer o que não presta, não sabe mais fazer o bem agora, porque não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não, mas isso é uma certa contradição em dizer que nós torcemos a imagem e semelhança de Deus e quem dá alguma bondade nesse mundo. Lá diz que não há quem faça o bem, é porque não está entendendo bem. Claro que há quem faça o bem, no sentido de atos isolados de bondade, sim, de compaixão, Não há quem faça o bem. Esse bem aqui significa algo totalmente isento de uma partícula de maldade, de pecaminosidade. Não há um projeto, um pensamento, uma ideia, ou algo que caracterize uma pessoa que pode ser chamado de bem, é benigno. Isso aqui, totalmente isento de qualquer coisa que tenha cheiro de pecado. Não existe isso na natureza pecadora que nós trazemos conosco. Então é isso que significa não há quem faça o bem. Para Deus chegar e dizer está aprovado, totalmente aprovado, isso aqui seu. Não, é um pouquinho do bem ou de coisas boas misturado com muito do que não presta. Então o homem vem ao mundo com essa natureza pecadora, afastada de Deus. E para gravar, encontra neste mundo quem? Encontra este mundo um ser poderoso, a quem foi entregue misteriosamente um poder enorme para controlar esse mundo até um certo tempo, caluniador, falso, debochado, arrogante, presunçoso, invejoso, ambicioso, ganancioso, mentiroso, inimigo de Deus, inimigo daqueles que amam a Deus, especializado em desviar as pessoas do bem. É isso que cada um de nós encontrou quando se viu com uma certa consciência, com a idade aumentando, e se viu num mundo assim. E o resultado é o que vemos na humanidade. Eu não preciso explicar o que a gente vê na humanidade. Você sabe. Maligna, com migalhas de bem espalhadas por aí, que mais confunde do que ajuda, provavelmente. E à medida que os tempos vão chegando ao fim, o mal vai aumentando em todos os aspectos. A Bíblia prevê isto. Estamos numa passagem que vai mostrar exatamente isto: o aumento da ira do diabo e da atuação dele aqui no mundo. Antes disso chegar, travou-se uma guerra no céu, e era preciso que ele fosse expulso do céu. Fiquem atentos para as características, as evidências do avanço do mal no mundo. E parece que vai a passos largos. O aspecto moral, o aspecto da sociedade humana, da ordem, a organização da sociedade humana, da impunidade, do mal ser devidamente tratado pelo poder constituído, o mal ser definido como mal, chamado de mal, encarado como mal e assim tratado para a defesa da sociedade. Está se acabando. A linha vai ficando muito turva entre o que é mal e o que é o bem. A família é alvo de bombardeio
incessante, a estrutura familiar, a divisão macho e fêmea com a qual Deus criou até os animais. E ficou claro que criou no homem também, macho e fêmea os criou, de cuja interação nasce outro macho, outra fêmea, de cuja interação nasce outro, e assim vai a raça humana sendo procriada através de dois sexos que Deus fez. E quem não concorda com isto, mesmo ideologicamente, conceitualmente, é como se tivesse ódio de quem tem alguma tendência pecaminosa ou barra doença, ou doentia, seja de que natureza for, que eu não vou entrar nisso, mas está em desafino com a palavra de Deus. Tudo bem, vamos consertar, vamos examinar, vamos ver isso aqui, vamos tratar à luz das Escrituras, momentinho, mas não está de acordo com as Escrituras, então vamos colocar de acordo e tal. Você não concorda? Não, eu não tenho esse direito. Bom, não é questão de direito, é que a Bíblia está odiento. Então é algo que está se espalhando numa velocidade muito rápida. E curiosamente, os cientistas gostam de exaltar a evolução de Charles Darwin, que se são preservados os mais fortes das espécies e tal. Eles falam muito em reprodução, falam muito em aperfeiçoamento das respectivas raças. Ao mesmo tempo, apoiam um tipo de comportamento que, se generalizar, vai extinguir a raça humana. Então é curioso como eles defendem a evolução com base num tipo de pressuposto de aperfeiçoamento da raça, ou raças, ou espécies e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, cegam para ver aqui uma generalização dessa falta de separação entre os dois sexos e de casamento do mesmo sexo, por exemplo, não vai gerar ser humano. Isso vai tender à eliminação, à extinção da raça humana. O que Darwin pensaria disso, hein? Vamos voltar. Mas tem outra coisa que eu quero colocar como evidência dos últimos, do avanço do mal muito forte. É a verdade e a mentira. Está algo epidêmico, essa questão de não se saber onde está a verdade, onde está a mentira, começando com os grandes dignatários de estados, de países, não se sabe mais, e chama-se de fake. O dia eu vi uma análise de que um certo candidato aí tinha dito, aí a reportagem diz assim: fato, disse isso, é fato, foi mesmo. Aí, nem tanto assim, ele disse isso, mas foi incompleto, porque isso e tal. Aí eu pensando, eu quero esse, vai dizer mentira, a terceira categoria. Não, fake. Então, fato, nem tanto assim, e fake. Então, a palavra simpática, bonitinha, fake. Americana, inglesa, e na moda os jovens adoram e todo mundo gosta do fake. É bonitinho, o fake. Fake é mentira, gente. O pai da fake é o diabo. O pai da mentira. Então é curioso como vai um candidato para a televisão, para milhões de pessoas ouvirem, e diz mentiras junto com verdades. Pois é. Obviamente eu não sou ingênuo a ponto de achar que foi aquele candidato, praticamente todos, se não todos mesmo, fazem isto. Mas o que eu quero dizer, nem falando só em candidato, mas na vida hoje, na nossa atualidade, não apenas brasileira, mas no mundo,
essa questão da mentira generalizada é uma indicação clara de que não tem mais muito valor hoje mentir ou não mentir. Quero voltar e chamar a atenção para um aspecto. Para um ponto. O diabo é um fracasso. Ele é um fracassado. Não significa que ele não tenha vitórias, que tem. Acabei de falar na grande vitória dele, que foi a derrubada do primeiro casal. Foi uma vitória, sem dúvida. Ele tem vitórias na nossa vida, infelizmente para vergonha nossa, mas tem. Fracassado não significa impotente ou inerte ou sem poder, não. De jeito nenhum. Então, ele tem muita força, muito poder, tem conseguido vitórias ao longo do tempo, até na sua própria vida, como já falei, mas no sentido geral, em termos de projeto, em termos de olhar o plano de Deus para a raça humana e o que vai acontecer, e eternidade adentro, nesse aspecto, não tem nem o que pensar. A Bíblia é claríssima que o diabo é um fracasso. E as pessoas fracassadas são exatamente as mais perigosas, porque elas são cheias de raiva, de complexo, de frustração, de inveja, de vontade de fazer mal nos outros. No caso do diabo, com esse fracasso retumbante aqui, expulso do céu, durante a tribulação, ele ainda vai se tornar mais agressivo, mais violento. Mas ele não foi expulso? Foi do céu. Mas expulso para onde? Eu parei. Em Apocalipse 12, eu parei de propósito, para deixar essa má notícia para agora. Apocalipse 12, versículo 9, a segunda parte. Eu parei na primeira parte. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo todo. Sim, eu parei aqui. Foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Senhor, para a terra, nossa terrinha. Tu não queres o diabo no céu e manda para a terra? Tem misericórdia. É tudo o que ele tem, e está cheio dela, a Bíblia diz. Não é difícil apontar biblicamente alguns motivos pelos quais Deus ainda queria tratar com Satanás na terra, antes de derrotá-lo definitivamente. O céu cerrou, faltava a terra. O diabo recebeu poder sobre a terra. E imagino eu que isso significa que era na terra que ele devia amargar a sua derrota final. O grande estrago que ele tem feito é na terra, pois é na terra onde você vai ser humilhado finalmente. Israel precisava ser duramente perseguido pelo diabo, por ele, antes de aceitar o Messias, tão rejeitado, tão perseguido. Israel devia ser provado ainda durissimamente, antes de estar no ponto de olhar para Cristo e chorar com Ele, como se chora por um primogênito, vibrando e desesperadamente gritando: vem Senhor, vem, 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 Messias nosso, que nós rejeitamos. Para isso, o diabo ainda tem que fazer muito mal a Israel. Fazia parte do plano de Deus, faz parte. Os crentes, incluídos nós gentios, muitos ainda seríamos provados
Eu digo, nós não, porque nós estaríamos já no céu, no arrebatamento, mas agora eu me refiro mais a santos da tribulação. Que, aliás, muitos deles recusaram a pregação do Evangelho através da igreja, recusaram. Fizeram pouco e ouviram, e de repente a igreja, os crentes que lhe pregaram o Evangelho, sumiram e foram arrebatados e estão no céu, e zero crente na terra por um tempo. Imediatamente, imagina-se, vai acontecer conversões dos que ficaram, mas entendemos que já não fazem parte mais da igreja, são salvos, tão salvos quanto os da igreja, tão salvos quanto os santos do Velho Testamento, sim, mas nos planos de Deus, a igreja é a parte noiva de Cristo, e entendo que Deus vai querer tratar com pessoas que se endureceram demais quando ouviram o Evangelho de crentes e resistiram. Essas pessoas vão sofrer muito, e nas mãos do diabo serão perseguidas durissimamente. Eu sei que há os mártires, que já crentes, mesmo da igreja e tudo, sofrem, sei disso, mas pode ser aqui uma categoria, um tipo de provação um pouco diferente, porque ouviram muito o Evangelho. Mas independente disto, o fato é que haverá muitas pessoas se convertendo durante o restante da tribulação, sim, e fortemente perseguidas pelo diabo. Pronto, mais um motivo do diabo ter que vir para a terra, e com muita raiva. Porque essas pessoas, esses crentes, glorificariam a Cristo, enfrentando a morte como mártires, como veremos depois. Os incrédulos ainda seriam dirigidos pelo diabo, muitos deles via anticristo, na batalha final contra Cristo no Armagedon, como vamos ver também. Voltando. Quando o diabo perde a guerra contra Miguel, o diabo e seus anjos contra Miguel e seus exércitos, o diabo é expulso para a terra, uma grande voz irrompe no céu, quando o céu é altamente beneficiado, premiado com a ausência daquela desgraça e seus demônios. Uma grande voz irrompe no céu, comemorando com muita alegria a saída desse ser maligno e sua hoste. E aí nós ouvimos a 10ª doxologia, que é a expressão, já falei, de glorificar a Deus. Voz de quem? Não sabemos, muito provavelmente de seres humanos salvos, porque falam em nossos irmãos, como vocês vão ver. E anjo não chama ser humano de irmão, nunca vimos isto. Então deve ser seres humanos falando com relação a seres humanos. Então ouvi grande voz do céu, estou no versículo 10, proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isto, festejai, ó céus, e vós, os que nela habitais. Embora esse tema seja repetição de doxologias anteriores, que é a chegada do reino na terra, chegando cada vez mais perto, nós sempre temos algo que aprender. E aqui tem 3 partes, eu dividi em 3 partes essa proclamação aqui, belíssima. Primeira, a afirmação da chegada da nova fase, em que Deus vai atuar diretamente no mundo, que eram os momentos finais, para que chegassem 4 coisas aqui, que ele diz: a salvação,
agora os salvos iriam gozar da plenitude de serem salvos em Cristo, na terra, no milênio. Essa salvação aqui é quase sinônimo de milênio. O poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Essas 4 coisas estavam chegando, já bem pertinho, cada vez eles avisando, está chegando. E é linda a expressão autoridade do seu Cristo, porque mais uma vez Cristo é chamado como propriedade de Deus, que é ungido. Ele é ungido de Deus, não toque nele não, Salmo 2, é o meu ungido, não toque nele. Então o poder e o reino de Deus chegariam na terra através do Senhor Jesus Cristo. O tempo está apertando um pouco, mas eu não vou pular isso aqui, porque eu achei muito interessante, quando eu me lembrei de uma coisa. É que há 2000 anos, alguém disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus Cristo disse isso. E agora, nós estamos ouvindo que a autoridade está chegando a Cristo. Foi dada ou não foi dada? A autoridade a Cristo 2000 anos atrás, quando ele estava ressuscitado, inclusive logo antes de subir, ele disse, toda autoridade me foi dada, ponto. Então é no céu, tá? Não tem ponto não. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Como é que pode? É que desde que retornou ao céu, Jesus Cristo teve toda a autoridade na terra, mesmo o diabo sendo o Deus daqui, o príncipe deste mundo, a autoridade do que acontecia aqui estava nas mãos de Cristo, sim. Tudo era feito com permissão de Cristo, ainda é hoje. Só que ele estava no céu. A diferença agora é que a autoridade que ele já tem, 2000 anos depois que efetivou a salvação na cruz, morreu, ressuscitou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e foi para o céu. E a terra ficou à parte da autoridade dele? Não, claro que não, continua sob a autoridade dele, mas o diabo continuava sendo misteriosamente o Deus desse século, e tinha muito poder, mas sempre controlado pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Mas ele estava no céu, Cristo, e o diabo fazendo aqui os estragos dele, andando como nós. Onde é que você estava, Satanás? Estava por aí, percorrendo a terra, lá, como lembro lá no livro de Jó. Agora não, Satanás não vai ter mais acesso ao céu, Satanás vai ter um acesso altamente provisório na terra, está acabando os dias dele, vai ser trancado, preso durante 1000 anos, e agora o grande rei, com toda a autoridade que ele continua tendo, ele volta pessoalmente e vai reinar fisicamente e espiritualmente, e de todas as maneiras que você imaginar. É isto. Então, o exercício da autoridade dele na terra é que está aqui sendo observado. Segunda parte dessa doxologia linda, o que era necessário acontecer para a chegada desta nova fase. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, ele repete que ele foi expulso, mas agora faz acusador de nossos irmãos, aqui ele coloca pela primeira vez, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Esse dia e de noite, obviamente, é sem parar, incessantemente, no céu, diante de Deus. O diabo é um acusador implacável, incansável, obstinado. Cuidado com ele, é como um leão ao redor, querendo alguém para devorar, o tempo todo. Agora uma pergunta, como é que nós, pecadores inveterados que somos, conseguimos escapar das acusações feitas por um advogado de acusação, inteligentíssimo como o diabo é, poderoso, sutil, perverso? Isso é fácil, pastor. É porque tudo que ele dizia era mentira. Era fácil Deus dizer mentira.
Ah, mas isso aqui, mentira. Antes dele falar, Deus vai dizendo, mentira, que é o pai da mentira. Não. Muito do que Satanás lhe acusou diante de Deus é verdade. Ele não diz só a mentira, não. Assim era fácil. É só pegar o contrário, né? Não, ele mistura as coisas. Então, coisas que ele... Isso obviamente tornava muito mais complexa essa questão da acusação dele contra você. Você, citado por nome, eu, diante de Deus. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. E Deus olhava e dizia, Como é que nós conseguimos resistir? Respondo daqui a pouco. Terceira e última parte. A impressionante proeza que esses irmãos realizaram, venceram o diabo. É bonito demais. Eles, pois, quem? Os nossos irmãos. Foi expulso o acusador de nossos irmãos e tal. Eles, pois, o venceram. Venceram quem? O diabo. Por causa do sangue do Cordeiro. Venceram, mas esses irmãos foram mortos na terra como mártires. Está dizendo aqui, mesmo em face da morte, está falando de mártires da tribulação. Se morreram, não é o caso de dizer que foram derrotados, como é que ainda fala que foram vencedores? Para os padrões da terra, sim, foram derrotados, mas para os padrões de Deus, não. Eles eram grandes vencedores aos olhos de Deus. Duas coisas Deus via neles: coragem, ao se manterem fiéis, mesmo sabendo que enfrentariam a morte. Segundo, não amaram a própria vida. Lembra que o Senhor Jesus Cristo dizia várias vezes, quem não amar pai e mãe, tal, quem não amar a mim mais do que a pai e mãe, não é digno de mim, tem que amar mais do que tudo, pois eles fizeram, porque aqui diz, não amaram a própria vida, exatamente como Jesus falou que seria uma característica básica de um discípulo dele, aquele que me ama acima da própria vida. Perfeitamente o que está escrito aqui. Que exemplo para nós. Duas coisas: coragem e amar a Cristo acima de tudo. Muito bem. Eram apaixonados por Cristo, eram corajosíssimos, mas infelizmente para se ganhar uma guerra não é preciso só coragem e paixão pela causa. Está cheio de corajoso aí morto nas guerras e apaixonados pela causa mortos. É preciso poder para vencer uma guerra. Então essa guerra não foi só vencida com coragem que eles tiveram, nem com muito amor a Cristo que eles tiveram. Estava faltando algo. E a própria Bíblia responde: por causa do sangue do Cordeiro. Aí está o segredo deles ao vencerem o diabo. O segredo deles é que eles não... O segredo do poder deles era não ter poder inerente a eles próprios. Esse era o segredo. A fonte do poder deles para vencerem o próprio diabo, a fonte era o sangue do Senhor Jesus Cristo. E esta é a pergunta, essa é a resposta àquela pergunta: como é que nós, sendo pecadores, conseguimos resistir ou escapar das acusações constantes do diabo contra nós? Resultado do ministério do poder, ministério do Senhor Jesus Cristo, nosso intercessor, nosso advogado. Se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, e Ele intercede por nós, pode totalmente salvar aqueles que creem nele, intercedendo por nós o tempo todo. Lá em Hebreus, eu não vou ler, Hebreus 7, 25. Então nós vencemos, esses mártires venceram o diabo com o poder do sangue de Cristo. E generalizando, os crentes resistem à calúnia do diabo, calúnia não, a acusação do diabo, misturada de verdade com calúnia. Nós resistimos
porque ele intercede. Falta uma coisinha. Intercede como? Senhor meu Pai, esse aqui eu não quero que vá, que se perca. É verdade que ele pecou mesmo e tudo, mas é porque ele é tão simpático. É porque ele tem dado tanto dinheiro para a minha causa. O dízimo dele é enorme. É porque ele é uma pessoa boa. Ele faz tanta caridade, ele ajuda os pobres. É por isso, é por aquilo. Meu Pai, tu vai perdoar o pecado deste meu servo, que o diabo está agora que ele apontando corretamente. É fato. Ele pecou mesmo. Mas tu vais perdoá-lo por causa do meu sangue. A mesma fonte, o tempo todo, é por causa do meu sangue. Eles tiveram fé na minha pessoa, no meu ministério, no poder do meu sangue, e é com base no poder deste sangue que eu estou dizendo, claro, e o poder da fé que nós demos a ele, nós digo Cristo e o Pai e o Espírito Santo, e uma fé tão poderosa que nos uniu com Cristo. E ao nos unir com ele, Cristo diz, o meu sangue, eles são tão unidos comigo, que serviu para apagar, perdoar os pecados deles. Então, a calúnia não, nesse caso, a acusação procedente do diabo está sem efeito. Quer trazer outra? Porque o meu sangue perdoou. O meu sangue tem poder. Eu tenho poder para perdoar o pecado de quem eu quiser. E esse eu quero, porque é meu. É assim que acontece, é fantástico, é bonito demais, gente. Quero terminar dizendo que ainda falta uma pérola de ensino aqui nas palavras de João. Além do poder do sangue de Cristo que ele falou, quando ele falou que venceram por causa do sangue de Cristo, tem um segundo motivo que eu parei, não li, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Belíssimo! Além do poder do sangue de Cristo, eles entraram com algo próprio, a palavra do testemunho. Foram fiéis até a morte na confissão de Cristo como Senhor, como Salvador. Isso para Deus é importantíssimo, a ponto do Espírito Santo dizer, João, escreva aí, eu vou dar 2 motivos porque eles venceram o diabo. O poder do sangue de Cristo. 2, o poder do testemunho deles, quase como se estivesse lado a lado. Lado a lado está, mas é óbvio que o próprio poder de dar testemunho que o crente tem, vem de Deus, então termina tendo tudo para a glória de Deus. Mas é importante notar que é fundamental para a vida cristã, aos olhos de Deus, o testemunho, a confissão. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Quantas condições para ser salvo? 2, aparentemente. Exatamente as mesmas 2 que estão aqui na palavra da doxologia. Venceram o diabo por causa do poder do sangue de Cristo. A fé deles os identificou com Cristo de uma maneira tal que o sangue de Cristo chegou até eles. Fé, poder do sangue de Cristo. Segundo, palavra do testemunho, lado a lado, lá em Romanos 10:9, e aqui, e na Bíblia inteira. Então fica aí esta lembrança da sua responsabilidade pessoal
de dar testemunho de Cristo até a própria morte, se for o caso. Isso vale muitíssimo para Deus. Voltando, encerrando, infelizmente a festa é só no céu. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O céu comemorando alegremente que o diabo se foi. E a terra vai chorar. Ai dos que estão na terra. Nós vamos tratar disso na próxima pregação, se Deus quiser. Que Deus nos ajude com todas essas revelações que vêm do alto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a absorver tudo isto e a viver. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.